de costume, eu tô aqui para trazer o melhor vídeo de extensão de cílios que você vai ver em 2024. Para quem já assistiu o vídeo de fio a fio nesse formato, viu que ele já estava super completo. Porém, eu consegui melhorar ele e nesse vídeo aqui eu vou trazer nesse formato super completo a técnica de volume brasileiro, que é a técnica queridinha pelas clientes e pelas lashes. E essa técnica, só com ela você já consegue chegar longe na profissão, porque trabalhando a mesma técnica, o volume brasileiro, você consegue entregar naturalidade para sua cliente, ou também, se ela gostar de mais volume, você pode também, por exemplo, fazer o capping de volume brasileiro. Então, como é uma técnica que você consegue entregar para a cliente diferentes tipos de volume, você consegue cobrar um preço bem legal nele e, por exemplo, no capping consegue cobrar até um valor bem mais alto. Então, hoje no mercado, essa é a técnica que você precisa dominar. É a melhor técnica para você aprender, na minha opinião. Então, por isso, eu resolvi trazer esse vídeo super completo e detalhado para vocês. E detalhe importante, tem muitas pessoas que acham o volume brasileiro até mais fácil de trabalhar que o fio a fio, porque o fio de volume brasileiro, por ser mais achatadinho, ele se encaixa melhor no fio natural. Além de que você consegue cobrar mais caro nele que o fio a fio, por exemplo, porque, como eu falei, você consegue entregar mais volume para cliente. Então, como eu falei para vocês, eu consegui melhorar esse vídeo e incluir nele todo o passo a passo, desde o momento em que você pede a foto do olho da cliente, até ela chegar no seu espaço, você entregar a ficha de anamnese para ela. Então esse vídeo tá super completo e super detalhado. Então tá imperdível, tá uma verdadeira masterclass, uma aula super completa. Não tem nada melhor que esse vídeo, eu tenho certeza. E olha, vou te contar, tá melhor do que muito curso que eu vejo por aí. Então assiste até o final e me cobra depois. Vamos lá! Mulheres e empreendedoras, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Larissa Costa e eu ajudo mulheres a começar na área de extensão de cílios e viver da profissão. E como eu te ajudo? Através dos meus conteúdos aqui no YouTube, dos meus posts lá no Instagram, que são totalmente de graça, e também dos meus cursos, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E antes da gente começar, já senta o dedo no like, curte muito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com as amigas para ter bastante curtida esse vídeo, porque, gente, esse vídeo deu trabalho para fazer, mas por isso que eu tô aqui, porque eu sempre trago os melhores vídeos de extensão de cílios para vocês. Então, por isso, vocês curtindo esse vídeo, compartilhando, me apoia a sempre trazer novos conteúdos e conteúdos cada vez melhores para vocês. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu posto conteúdos que vão te ajudar a alavancar sua carreira como lash designer. Bom, meninas, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a técnica de volume brasileiro, mas não só a técnica, vou mostrar o passo a passo desde quando a cliente te manda mensagem e você pede a foto do olho dela, como você deve pedir a foto do olho dela, como você deve receber a cliente no seu espaço, como você deve conversar com a cliente, entregar a ficha de anamnese. Então tá super completo e super detalhado todo passo a passo, desde o primeiro contato com a cliente até toda a parte prática, até a finalização do olho da cliente. Então já pega o caderninho, anota tudo, assiste até o final, porque depois da parte prática eu tenho um presente super especial para vocês. E agora, antes da gente ir para a parte prática, eu quero falar sobre o patrocinador desse vídeo, o Estúdio Pro. O Estúdio Pro é um sistema de gestão para empreendedoras da área da beleza, que conta com funcionalidades exclusivas para lash designers. Com o Estúdio Pro, você consegue acessar a sua agenda a qualquer hora e em qualquer lugar na palma da sua mão. Você só precisa do celular, seja Android ou iPhone, pode ser pelo tablet, pelo computador, pelo notebook, qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet. Dentro do Estúdio Pro, você ainda tem o link de agendamento inteligente. Nessa parte, você coloca os dados da sua empresa, ou seja, o nome do seu estúdio, a foto do seu estúdio, o local onde você atende, os horários de atendimento. E assim o sistema gera um link exclusivo para você. E esse link você consegue postar nas suas redes sociais e começar a receber os agendamentos de uma forma totalmente automatizada. E assim que a
cliente agendar, você já vai ser notificada dentro do app e pelo e-mail, e esse agendamento já vai ser adicionado na sua agenda. Com esse aplicativo, você também tem a mensagem automática de confirmação com apenas um clique. Também com o aplicativo, você consegue acompanhar e gerenciar toda a parte financeira do seu estúdio. Ou seja, as contas a pagar, as entradas, as saídas, o seu faturamento de uma forma muito mais clara com relatórios detalhados. E não pensa que é só isso. O Studio Pro conta com funcionalidades exclusivas para lashes, que são a verdadeira revolução no mercado da extensão de cílios. O Magic Glue e o Magic Mapping. Com o Magic Glue, o aplicativo vai dar a cola perfeita para o seu espaço. É só você colocar o seu tempo de acoplagem, a sua umidade e a sua temperatura e o aplicativo vai dar a cola perfeita para você e para o seu espaço. E o Magic Mapping veio para salvar o seu dia a dia, para você não ter mais dúvida de qual mapping usar na sua cliente. Você vai comparar o olho da sua cliente com os tipos de olhos que tem dentro do aplicativo, escolher o tipo de óleo que é o mais parecido com o da sua cliente e ele vai dar o mapping perfeito para você usar nela. Então, depois de tudo isso, eu não preciso nem falar que o Studio Pro é a solução perfeita para o seu negócio. Então, se você gostou e ficou interessada em tudo que o Studio Pro oferece, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição para você entrar no grupo VIP do WhatsApp do Studio Pro, porque eu sou embaixadora. Então, quem tiver nesse grupo VIP do WhatsApp, eu vou dar um super desconto para você entrar no Studio Pro. Mas meninas, garanta sua vaga logo, aproveita, porque são somente 50 cupons. Então não perde essa oportunidade, é a oportunidade de ouro para você ter uma gestão completa do seu negócio na palma da sua mão com apenas um aplicativo. Então te vejo lá no grupo. Então agora vamos para a parte prática que eu vou mostrar para vocês desde o primeiro contato com a cliente. Meninas, então agora, depois que a cliente chega no seu espaço, a primeira coisa que você vai fazer é disponibilizar a ficha de anamnese para ela. Toma aqui, Thalita. Ela vai preencher a parte de cima da ficha de anamnese com os dados pessoais dela, nome, endereço, data de nascimento. A parte de baixo é o histórico médico dela. Então ali ela vai preencher se ela tem algum tipo de alergia, se ela toma algum medicamento de uso controlado, se ela tem tireoide, se ela tá gestante, se ela tá lactante. Então ali é onde a gente vai saber todo o histórico médico da nossa cliente para ver se ela tá apta ou não a fazer extensão de cílios. E depois, na parte de baixo, ela tem que assinar o termo de responsabilidade, falando que tudo aquilo que ela preencheu na ficha de anamnese é realmente verdade. Porque isso vai resguardar a gente de qualquer possível problema que ela venha a ter. Porque se ela tiver algum tipo de problema e não informou pra gente, a culpa não vai ser nossa, vai ser dela que não fez, não informou corretamente a gente dos problemas de saúde que ela tinha. Inclusive, essa ficha de anamnese já tem vídeo aqui no canal onde eu explico melhor sobre a ficha de anamnese. Então, se você quiser a ficha de anamnese, baixar ela grátis, assiste depois desse vídeo aqui, assiste o vídeo sobre a ficha de anamnese e na descrição do vídeo eu vou deixar disponibilizada de graça para vocês a ficha de anamnese que eu uso no meu espaço. E na parte de baixo da ficha de anamnese, meninas, é nós que preenchemos com qual tipo de fio a gente vai usar, qual técnica que a gente vai usar, quais tamanhos, qual mapping. Inclusive, antes da Thalita, né, no dia que a Thalita marcou para vir comigo fazer a extensão de cílios, eu já pedi para ela mandar uma foto do olho dela, para eu já analisar o olho dela e ver qual é o tipo de olho dela, para quando chegar na hora do procedimento, eu não ficar perdida e não saber qual o mapping que é o melhor para ela. Então, eu já pedi a foto do olho dela, vou deixar aqui para vocês como que a cliente tem que mandar a foto para vocês verem o tipo de olho. E aí, depois, na ficha de anamnese, né, na hora que ela tá preenchendo a ficha, eu só vou confirmar qual é o tipo de olho dela pra gente não errar no mapping. Então agora eu só tô conferindo se a Thalita tá apta a fazer a extensão de cílios, tá tudo certo, ela não tem nenhum problema, nenhum histórico médico que impeça ela de fazer a extensão de cílios.
Agora, com a Thalita em pé, olhando reto, eu vou analisar o tipo de olho dela para ver se tá de acordo com a foto, porque às vezes a foto pode dar uma enganada. Mas lembrando, meninas, que é muito importante a gente fazer o teste alérgico antes de fazer a extensão de cílios na cliente. Aqui no caso eu não fiz o teste alérgico porque eu já tinha feito na Thalita, então por isso que a gente vai partir para a parte prática. Meninas, olhando aqui, vocês podem reparar que o olho da Thalita é um tipo de olho grande, porque a íris ela não encosta na parte de baixo da pálpebra, ela aparece um pouco da esclera na parte de baixo da íris, e isso quer dizer que ela tem um olho grande, então o mapping gatinho vai ficar perfeito nesse olho. E vocês podem reparar que os cílios da Thalita é um cílios que já é curvado naturalmente, então a curvatura C é a mais indicada. E agora, para a gente partir para a parte prática, a gente vai pedir para a cliente sentar na maca, vai colocar a touquinha no cabelo da cliente para proteger o cabelo dela da cola, né? Porque ninguém merece a cliente bater o cabelo na cola e aí ter que cortar um pedaço do cabelo. Então, a gente põe a touquinha na cliente e a gente põe touquinha na gente também. E isso é uma medida de segurança, né? A gente usar a touquinha tanto na gente quanto na cliente é um dos IPIs indispensáveis na hora de fazer a extensão de cílios para não ter nenhum tipo de acidente com a cola. Em relação à máscara e as luvas, meninas, eu só não tô usando porque como eu vou gravar aqui para vocês, eu vou falar com vocês, né, e eu vou mexer muito a mão e as luzes estão muito perto, a câmera tá muito perto, então pode me atrapalhar, então por isso que eu não tô usando, mas no dia a dia eu uso e o ideal é que tenha que usar sim. Depois da touquinha colocada, eu vou pedir para minha cliente, né, para Thalita deitar na maca para a gente começar o procedimento. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu trabalho. A primeira coisa que eu faço é sentar aqui no meu mocho, é esse mocho que eu uso. E ali do meu lado tem o meu carrinho auxiliar que eu puxo para perto de mim, porque ali tem tudo que eu vou usar durante o procedimento. Então eu já deixo tudo separado perto de mim, shampoozinho, escovinha, pedra de jade, a cola, tudo que eu vou usar durante o procedimento, eu deixo ali do meu lado para eu não ficar perdida procurando as coisas. Meninas, agora aqui comigo, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Ó, a altura do meu mocho, tô sentadinha aqui no meu mocho para ficar confortável, tanto para você quanto para cliente, porque se você não ficar confortável, né, você vai ter muitas dores nas costas, então você também precisa ficar confortável. O meu mocho ele tem que estar ajustado na altura do meu peito, para a cliente ficar na altura do meu peito. Porque se a cliente estiver muito mais alta, o que vai acontecer? Você vai ficar assim, ó, tendo que erguer para enxergar a cliente. E se a cliente estiver muito baixo, o que vai acontecer? Você vai ficar corcunda. Então, para nenhum dos dois acontecer, para você ficar numa posição confortável, a cliente tem que estar aqui na altura do seu peito. Se ela estiver muito para baixo, você pode pedir para ela vir um pouquinho mais para cima, para ficar bem próximo de você, para você conseguir trabalhar os cílios dela, visualizar bem os fios dela. Meninas, então agora com a minha cliente posicionada, a primeira coisa que eu vou fazer é higienizar os fios dela. Como aqui para vocês, né, eu tenho que gravar, eu tô gravando, eu não tô fazendo os dois olhos ao mesmo tempo. Mas no meu dia a dia eu faço os dois olhos ao mesmo tempo para agilizar, para ser mais prático, mais rápido, para deixar os dois olhos o mais igual possível, mais parecido possível. Então eu prefiro fazer os dois olhos ao mesmo tempo. Mas como aqui eu tô gravando, eu faço um olho e depois eu vou pro outro olho. Então a primeira coisa que eu faço é higienizar com a espuminha de limpeza da Sobelli e um pincelzinho descartável. Eu higienizo toda a pálpebra e todos os cílios dela. Por quê? O nosso adesivo, o principal componente dele é o cianoacrilato. E o cianoacrilato, ele não se adere em superfície suja, então a gente precisa limpar muito bem esses cílios. E depois, para tirar os cílios, para tirar a espuma de limpeza, eu gosto de vir com água e um lenço de papel descartável. E aí eu higienizo 2 vezes os cílios dela, usando a espuma de limpeza da Sobelli. Eu higienizo 2 vezes os fios para deixar eles completamente higienizados. E as 2 vezes eu enxago, tanto a primeira quanto a segunda eu enxago com água e uso o lencinho de papel descartável para tirar toda essa espuma de limpeza, para tirar toda essa água que eu usei para higienizar os cílios da minha cliente, tá? E com o próprio lencinho de papel descartável, eu também gosto de vir enxugando os fios da cliente para que eles não estejam molhados.
porque o cianoacrilato ele também não se adere em superfície molhada. E vocês podem reparar que eu não tô usando máscara nem luvas, porque na hora que eu for gravar mais de pertinho, eu vou começar a falar, e aí a máscara vai me atrapalhar. E a luva, ela também pode me atrapalhar, porque eu tô gravando pra vocês, eu vou gravar bem de pertinho, e a luva, ela também pode me atrapalhar na hora de mexer com a pinça, mexer com as fitas. Meninas, então agora a gente tá aqui já com a Thalita posicionada. Eu já fiz a higienização dela, então agora eu vou começar a colocar as fitas e o pad para separar os cílios inferiores, tá? Então vamos lá. Pode abrir o olho, tá? Deixa eu arrumar aqui. Eu cortei 2 pedacinhos de fita micropore e eu vou colocar eles primeiro antes do pad. Pode olhar pra cima um pouquinho, por favor. Então, eu vou colocar o primeiro assim na diagonal do canto interno pro final do olho, pro meio do olho, na verdade. Só pegando os fiozinhos, tá? Sem entrar dentro da linha d'água. E vou pegar um outro pedacinho de fita micropore e vou colocar no outro canto, do canto externo pro meio do olho, fazendo como se fosse um xizinho. Aí, em cima das fitas, eu vou colocar o meu pad. Lembrando sempre de colocar eles mais para baixo, ó, pra somente pegar os fios, não entrar dentro da linha d'água. Pode fechar, por favor. Porque, meninas, o que acontece? Eu também vou prender o pad com 2 fitinhas transpore. Uma aqui pra baixo, pode ficar com o olhinho fechado. E uma do lado. Por quê? Porque você já viu quando o olho da cliente fica vermelho, aquele vermelhão embaixo do olho? Isso pode acontecer, né? Grande chance de ser porque o pad entrou dentro do olho. Então, a gente tem que sempre prender muito bem os pads no olho da cliente e para não acontecer deles andarem para dentro do olho. Então, a gente sempre prende muito bem e sempre coloca os pads prendendo os cílios inferiores, né? Não entrando dentro da linha d'água, para ele ficar bem presinho do jeito que tá aqui, ó. Vou virar um pouquinho aqui do lado para vocês verem, ó, a fitinha. Tudo presinho certinho para não entrar dentro do olho da cliente. Eu vou pedir para ela abrir o olho de novo para vocês verem que não tá ultrapassando a linha d'água dela, ó. Tá vendo? O pad tá aqui, ó, bem posicionado, somente prendendo os fios. Pode fechar, por favor. Meninas, então agora a gente vai medir o tamanho dos cílios da cliente, o cílios natural dela, pra gente ver qual tamanho que a gente vai usar no nosso mapping. Ó, vou mostrar pra vocês, eu tenho uma reguinha de cílios. Estão vendo aqui? Isso é uma reguinha que tem várias numerações. Eu vou colocar ela nos cílios da cliente, vou mostrar pra vocês como é que se usa. Você vai colocar aqui na base dos cílios da cliente, ó, desse jeito. Não vai entrar dentro do olho da cliente, é delicadamente, tá? Você vai colocar aqui na base e, ó, percebam que aqui na minha reguinha tá que os cílios dela, ó, é mais ou menos um tamanho 9. Estão vendo aqui, ó? 9 para quase o 10. Larissa, eu não tenho reguinha. Como que eu faço para medir os cílios da minha cliente se eu não tiver essa reguinha? Primeiro, então, meninas, o que eu vou fazer? Vou pegar um fio da técnica que eu vou usar, no caso, volume brasileiro, e vou colocar do lado dos cílios da minha cliente para medir. Então, vou separar aqui, ó. Vou separar alguns fios, estão vendo aqui, ó, que eu separei alguns fiozinhos. Vou colocar do lado. Ó, o tamanho 9 é praticamente do tamanho dos cílios dela, mas tem um ali que tá maiorzinho. Ó, tem um ali que tá maiorzinho do que o tamanho 9. Então, vou medir o 10 para vocês verem. Vou pegar um fio de brasileiro do tamanho 10, vou colocar do lado. Ó, esse daqui, ó, ele já é um pouquinho maior do que esse primeiro, mas tá praticamente do mesmo tamanho do segundo aqui, ó. Desse segundo fio. Então, os cílios dela é um 9 para 10. Igual que a gente viu na régua. Então, a régua tá certa. Tanto faz você usar a régua ou os fios. Se não tiver a régua, usa o fio para medir. Mas é muito importante medir os cílios da cliente. Por quê? Porque desse jeito você vai saber quais tamanhos você vai usar. Se você usar, o ideal é você usar de 1 a 2 tamanhos maior
do que é o fio natural dela. Se você usar tamanhos muito grandes, a sua retenção pode ser mais baixa, né, por conta de usar tamanhos muito grandes, fora que pode sobrecarregar esse fio natural. Então, para isso não acontecer, o ideal é que você aumente de 1 a 2 tamanhos em relação ao fio natural dela. É assim que eu trabalho, então é o que eu sugiro para vocês. Então, agora, meninas, a gente vai desenhar o mapping aqui no pad. A gente, né, viu anteriormente que o olho dela é um olho grande, arredondado, né? A gente viu tanto nas fotos que ela me mandou, quanto lá ao vivo, né, eu mostrando pra vocês o tipo de olho dela. É um olho grande, arredondado. Então, a gente vai fazer o mapping gatinho. Então, eu vou desenhar aqui junto com vocês o mapping gatinho. Como que a gente faz a marcação do mapping gatinho, então, meninas? A gente vai pegar aonde que é o final da íris dela, né? A gente vai pegar aqui o final da íris do canto externo do olho. Então, o final da íris dela é aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Esse é o final da íris dela. Quase até o final do olho, a gente vai usar o tamanho 12. Só que aqui no finalzinho do olho, a gente diminui um pouquinho. Por quê? Porque os fios do nosso cantinho aqui, ó, eles sempre são, né? Sempre não, né? Eles são, a maioria das vezes, um pouquinho menores do que o restante do olho. Estão vendo aqui, ó, que são um pouquinho menor? Então, a gente não vai colocar um tamanho 12 aqui. A gente vai diminuir o tamanho. Então, até aqui, ó, que esse fio aqui dela, vou pegar a pinça aqui pra mostrar melhor pra vocês. Até esse fio dela aqui, ó, são fios bem saudáveis. Estão vendo que são fios mais grossos, mais resistentes? Então, a gente vai usar o tamanho 12 até aqui. E esse vai ser o tamanho maior. Aqui no finalzinho do olho, eu vou diminuir um pouquinho pro tamanho 11 e pro tamanho 10. Pra quê? Pra não causar peso nesses fiozinhos, como eu tava falando pra vocês, que são menores e mais finos. Então, eu vou dividir aqui, ó, em 2. O 11. E aqui, ó, vou marcar o último fio bom dela e colocar o 10. E esse é o finalzinho do olho. Lembrando, meninas, que se você tiver dúvida sobre tipo de olho, sobre qual mapping usar, tem todas essas dicas tem lá no meu Instagram e já tem aqui vídeo também no YouTube falando sobre tipos de olhos, sobre mappings. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá, me segue no Instagram e depois desse vídeo aqui você vai assistir os vídeos de tipos de olhos e mappings para você entender melhor qual é o tipo de olho da cliente, qual mapping usar, que tem tudo tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. O meu Instagram tá aqui do lado para vocês, é @estetica.larissacosta. E vamos continuar o nosso mapping. Pro canto interno do olho, a gente vai diminuir sempre pro menor tamanho, tá? Porque o canto interno, por mais que... Abaixa um pouquinho a cabeça para mim. Por mais que os fios dela são bem compridinhos até no canto interno, a gente vai usar tamanhos menores. Por quê? Porque isso faz com que os cílios da cliente fique mais delicado, mais harmônico, mais bonito, que dure mais, né? Que tenha até uma melhor retenção do que usar tamanhos muito grandes. Até porque se você usar tamanhos muito grandes aqui, pode ficar encostando na sobrancelha e incomodando a cliente. Então, a gente usa tamanhos menores aqui. Então, eu vou diminuir até o menor tamanho que eu tenho. No caso, o volume brasileiro, a maioria das caixinhas vai até o tamanho 8. Então, eu vou diminuir até o tamanho 8 aqui. Então, vou diminuir em quadradinhos até o tamanho 8. 11, 10, o 9. Lembrando aqui no cantinho, meninas, abaixa mais um pouquinho aqui pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente, aqui no cantinho do olho, a maioria das pessoas tem 2, 3 fiozinhos que são mais caidinhos pro lado. Se a gente colocar a extensão aqui neles, o que pode acontecer? Essa extensão vai ficar caída pro lado e aí ela não faz parte do restante do olho, vai ficar com o olhar, além de ficar com o olhar caído para dentro, ele vai fazer peso nesses fios e ele vai ficar distante dos outros fios. Então, sempre marca qual que é o primeiro cílios bom da cliente. No caso, ó, é esse aqui que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o primeiro fio bom dela. Então, vocês marcam. E aí, esse é o mapping gatinho. Meninas, então vamos lá, ó. Eu marquei aqui, ó, esse aqui como o primeiro fio bom. Porque, estão vendo que, ó, aqui do ladinho ela tem fios que são caidinhos. Se eu colocasse
Se eu colocasse nesses fios aqui caidinhos, o que ia acontecer? Ia ficar caído para dentro o olho dela, fora que ele ia ficar distante desses outros fios, porque ia ficar um buraco, como se tivesse faltando cílios ali. Mas não é que tá faltando cílios, é que a gente tem 2, 3 fiozinhos do canto interno que são assim mais caidinhos mesmo. Então, a gente marca a partir do primeiro fio bom que eu vou preencher, que é esse aqui. E aí, lá pro final do olho, a mesma coisa. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, a gente também tem 2, 3 fiozinhos que são mais fininhos e mais caídos pro lado. Então, nesses a gente não coloca a extensão, porque se a gente colocar, vai dar a impressão de olhar caído nesses fios aqui. Então, para isso não acontecer, né, pro olhar não ficar caído, pro olhar ficar bonito, harmônico, não ficar um buraco, como se fosse um buraco nos cílios, a gente começa a gente marca, ó, a partir do primeiro fio bom, que é onde a gente vai colocar realmente a extensão. Então, vamos lá, meninas, finalizamos o mapping e agora a gente vai para a parte de acoplagem. Mas para a gente saber qual fio a gente vai usar, né, qual espessura, a gente tem que analisar o tipo de fio da cliente. Bom, a Thalita, ela tem fios bem resistentes, ó, vocês podem perceber que são fios bem grossos, então são fios mais resistentes, são fios mais pretinhos. Eu vou deixar aí para vocês verem a diferença de fios mais frágeis, intermediários e resistentes. Então, o fio da Thalita é um fio resistente. Fios mais frágeis e intermediários normalmente são mais claros, mais finos. Então, o fio dela é resistente. Na técnica de volume brasileiro, em fios resistentes, a gente usa a espessura de 0,07. Em fios mais frágeis, intermediários, a gente usa a espessura de 0,05. Então, pronto, agora a gente já sabe qual que a gente vai usar. Agora eu vou mostrar pra vocês a caixinha que eu vou usar. Então, vem aqui comigo, ó. Vou usar a espessura 0,07, como a gente tinha conversado, a curvatura C. Essa caixinha aqui é da Herisson. Ela é mix do 8 ao tamanho 15. Vou abrir para vocês verem melhor. Ó, ela vai do 8 até o tamanho 15, tá? Quem quiser comprar esses fios da Herisson, meninas, lembrando que ele é muito bom. Ele não desmancha fácil, eu trabalho há muito tempo com ele e fica super bonito, bem pretinho no olho da cliente. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e eu mesma que envio. Agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro o chicote daqui dessa caixinha, porque como a caixinha, ó, ela tem essa parte aqui levantada, né, porque ela é uma caixinha, o que que acontece? Na hora que você vai tirar os fios daqui, fica ruim a pinça entrar aqui dentro. Então, o que que eu faço? Eu tenho essas plaquinhas. Tá vendo? São plaquinhas de acrílico mesmo. E aí eu coloco os meus chicotes aqui na plaquinha para ficar mais fácil de manusear eles, né? De tirar eles do chicote. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha pinça, qualquer pinça, tá, meninas? Eu pego a minha pinça. O que que eu vou fazer? Ele tem uma cola aqui nele. Eu não vou puxar aqui a parte preta, né? Ó, a parte que tem os cílios. Eu vou puxar aqui antes, ó, onde tem a numeração. Ele tem várias repartições, tá? Em cada numeração tem várias repartições. Eu vou colocar a minha pinça, ó, puxando assim pra cima essas repartições. Estão vendo que aqui ficou levantadinho? Isso daqui eu vou tirar inteiro, ó. E aqui, essa parte, ela tem cola. E aí, com essa cola, eu vou colar na minha plaquinha. Aí, todo esse chicote é do tamanho 8. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as numerações aqui, independente se eu vou usar ou não. Por quê? Porque essa plaquinha, eu não vou ficar tirando e colocando o chicote aqui nela, porque perde a cola. Eu vou deixar todas as numerações aqui e vou guardar na minha caixinha. Vou mostrar a caixinha pra vocês também. A caixinha, ela vem assim, com várias plaquinhas, e aqui, ó, eu coloco os cílios e deixo aqui todas as numerações que eu posso usar. Por quê? Porque daí quando eu for atender as próximas clientes, tá todas as numerações aqui. Então eu pego aqui, passo da caixinha pra plaquinha e fica mais fácil de manusear os fios dessa maneira. Agora, meninas, eu já coloquei todos os fios aqui na minha plaquinha, do 8 até o 13. Eu não costumo usar tamanho 14, 15, porque eles são tamanhos muito grandes e pode causar peso nos cílios da cliente, então eu costumo usar até o 13. Aí, o que que eu faço com o 14, 15 da caixinha mix, por exemplo? Eu faço os meus treinos, porque eu treino até hoje. O importante é você treinar, então você precisa dos treinos. Então, usa os tamanhos maiores para você treinar em casa. Vamos pra cola agora.
A cola, eu tô usando, ela é da marca da Sherry, é a cola One. Eu comprei pelo Mercado Livre. Por quê? Porque ela dá certo pro meu tempo de acoplagem, pra minha umidade e pra minha temperatura. Vou mostrar pra vocês, inclusive, o meu higrômetro. Tá muito frio agora nessa época do ano, então a temperatura tá até um pouco mais baixa do que é recomendada pela cola. Tá fazendo 18 graus e essa cola é de 20 a 26 graus. A umidade dela vai de 45 até 75 e a minha umidade tá 67, então tá dentro da minha umidade. E ela dá certo pro meu tempo de acoplagem. Ela é de meio até 1 segundo. Então por isso que eu tô usando ela agora, porque ela é uma cola mais rápida. Então tá dando certo pra mim. Ela, meninas, lembrando, né, como ela é uma cola mais rápida, ela é recomendada para lashes mais avançadas. Se você é uma lash que ainda está iniciando, você precisa de uma cola mais lenta. E se você ainda tem dúvidas sobre as colas, lá no meu Instagram eu postei quais colas são para iniciantes, quais colas são para lashes intermediárias e quais colas são para lashes avançadas. Então não esquece e corre lá me seguir. Vou pegar o meu agitador de cola para agitar a cola. Mas se caso você não tiver o agitador de cola, meninas, vocês vão agitar a cola para as laterais. Não agita assim de cima para baixo, porque o que pode acontecer é entupir o bico da cola. Então dê preferência por agitar pelas laterais. Agora, se você tiver o agitador, ele facilita. Por quê? Porque você fica com a mão paradinha, ó, você encaixa a cola aqui, você fica com a mão paradinha assim, com a cola sempre assim para cima, né, para não entupir o bico, não faz com a cola deitada, e você vai agitar a sua cola por pelo menos 2 minutos na primeira gota, e a cada nova gota de cola que você for usar, 30 segundos pelo menos. E para quem tem o agitador, você vai agitar a cola durante 20 segundos. Então, bem melhor do que você ficar agitando na mão. Fora que você fica com a mão parada e o agitador faz o trabalho por você. Agora eu vou pingar a minha gota de cola na minha pedra de jade. Então, eu vou abrir aqui a cola. A gente vai pingar a gota de cola na pedra de jade, tá? A pedra de jade fica aqui do meu lado. E eu vou pingar a gota a 90 graus. Sem encostar o bico na gota, a hora que a gota cai, ó. E volto a minha cola pra cima. E aí, o que eu faço? Tem um lencinho pra limpar o bico da cola. Então, a gente vai tirar o excesso da cola, ó, com esse lencinho, pra não ficar entupindo a minha gota de cola. E aí, vou fechar a minha cola e colocar dentro do meu pote hermético para minha cola ficar conservada. E vou deixar aqui do meu ladinho, se caso eu precisar, né, a hora que eu precisar trocar a gota de cola, eu vou lá e pego a cola novamente. E esse lencinho eu deixo ele guardadinho aqui do meu lado, e aí conforme eu for trocando a gota de cola, eu vou limpando o bico da minha cola com esse lencinho. E agora a gente vai começar a aplicação. Mas antes eu vou mostrar as pinças que eu vou usar para vocês. Então aqui do meu lado tem a M1 da Messi, que eu gosto de usar ela para fazer a aplicação quase no olho todo. Por quê? No início do olho eu gosto de usar essa daqui da Nagaraco, a N07. Por quê? Porque ela é uma pinça mais fininha, uma pinça menor. Então você consegue aplicar melhor no canto interno do olho. Então, essa daqui eu uso no canto interno e essa daqui no restante do olho, que eu gosto dela. Eu acho que ela tem uma boa precisão também. As duas têm uma boa precisão, mas eu prefiro usar essa daqui no restante do olho. E a N02 da Nagaraco, que ela é uma pinça semi-curva para fazer o isolamento. Então, eu uso essa daqui para fazer isolamento e as outras duas para fazer a acoplagem. E agora, meninas, vou mostrar para vocês o fio de volume brasileiro. Ele é diferente do fio a fio porque ele é um fio tecnológico. O que é um fio tecnológico? Ele é prensado a vapor. Ele dá mais volume para os cílios, mas ele é prensado a vapor. A gente não precisa montar os fãs. Ele é em formato de Y. Ele tem 2 fios para cada lado. Ele tem 2 fios aqui nessa perninha, 2 fios nessa outra perninha. E a base dele é prensada a vapor. Ele vem assim de fábrica, por isso que se chama fio tecnológico. A aplicação dele nos cílios da cliente é a mesma como se fosse o fio a fio. Só que a diferença é que ele dá mais volume e ele dá um efeito trançado para os cílios da cliente por ter
essas duas perninhas, uma para cada lado. Então, ele dá um efeito mais volumoso do que o fio a fio, por exemplo. Então, quando a gente estiver falando da técnica de volume brasileiro, a gente está falando dos fios em formato de Y. Meninas, eu vou pegar outro fio aqui do chicote, vou descartar esse fio aqui, porque eu peguei ele mais para baixo, peguei a base dele mais para baixo, só para mostrar para vocês que ele é em formato de Y. Então, eu vou pegar um outro fio aqui, ó, mostrar para vocês eu tirando do chicote. Aliás, vou deixar aqui mesmo, porque para vocês verem que é aqui que fica a plaquinha. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui na junção dos 4 fios, tá? E a gente vai puxar pra gente dessa maneira, tá? Desse jeito a gente vai puxar do chicote. E aí, o que eu faço? Eu peguei, tá vendo que eu tô pegando na junção deles, não tô pegando na ponta, porque isso pode fazer os fios desmancharem. Aí eu vou fazer o quê? Vou molhar no meio da minha gota de cola, tá? Não é nem em cima e nem embaixo. É no meio da minha gota de cola, dessa maneira, bem delicadamente. Se você fizer muito rápido, ó, vai vir excesso de cola. Estão vendo aqui o excesso de cola? Você tem que fazer delicadamente, ó. Pra não... Se você fizer assim, ó, vai vir excesso de cola, você vai passar cola na sua pinça. Não pode fazer um negócio muito rápido, é delicado. Então, agora a gente vai lá pra aplicação. Então, agora, meninas, a gente vai começar a parte da aplicação. Eu tô aqui já posicionada, né, com a minha cliente. Aqui do meu lado, o que eu deixo em cima, né, do lado da minha cliente? A plaquinha de cílios, onde eu vou pegar os fios para aplicar na cliente, e a minha pedra de jade com a minha cola. E nas minhas mãos, vou deixar só as duas pinças, a de acoplagem e a de isolamento. E, né, durante o procedimento, se eu precisar da escovinha, pegar mais cola, eu deixo tudo aqui do meu lado, na minha banqueta organizadora. O restante, né, só o que eu vou usar, que eu vou deixar aqui do meu lado durante todo o procedimento, que é os fios, a cola e as pinças. Agora, meninas, o que eu vou fazer? A gente vai começar a acoplagem. Se você é uma leste que tá iniciando, o ideal é você fazer a acoplagem aleatoriamente. Então, você coloca um fio no tamanho 12, um no tamanho 10, um no tamanho 8, depois você vem pro 10 daqui do canto externo e assim por diante. Mas, se você quer se tornar uma leste mais rápida, o que você precisa fazer? O que é um dos passos que você pode fazer para se tornar uma leste mais rápida? Fazer o canto interno primeiro. Porque o canto interno, os fios são mais finos, mais fracos, mais frágeis, mais delicados. É o que dá mais trabalho também. Então, se você deixar ele por último, não vai dar um acabamento bonito para os seus cílios, né? Ele vai... Porque a gente pode estar cansada, quer, né, terminar logo, pode não fazer o canto interno ou fazer de qualquer jeito. Então, para isso não acontecer, procura fazer o canto interno primeiro e depois a gente vai para o restante do olho, né? A gente faz o canto externo e depois o restante do olho. Então, eu vou fazer com vocês o canto interno primeiro, tá? Só que lembrando que isso é se você é uma leste um pouco mais avançada. Se você está iniciando, é melhor fazer aleatoriamente para evitar os stickers. O que são os stickers? É quando gruda um fio no outro. Por quê? Se você vai perder muito tempo tendo que fazer, né, tendo que separar esses stickers que aconteceu, né, que grudou um fio no outro. Então, para isso não acontecer, vai colocando aleatoriamente. Mas, para lestes mais avançadas, como eu falei, a gente começa fazendo o canto interno. Meninas, antes da gente começar a aplicação, a gente passa o primer. Como que eu vou passar o primer? Eu vou pegar 2 microbrushes. Vou passar o primer nesse microbrush e vou aplicar, ó, de baixo para cima, da raiz até as pontas, em todos os fios, estão vendo? Vou passar assim, ó, de baixo para cima, da raiz até as pontas. Um microbrush na parte de cima e um microbrush na parte de baixo. O primer, ele serve para alcalinizar os fios, para deixar esses fios mais porosos, assim vai receber melhor a cola, a extensão vai se aderir melhor no fio. E também ele potencializa o efeito da limpeza dos cílios. Então, o primer é muito importante. Mas, tem que se atentar porque o primer, ele não é indicado em todos os tipos de cílios, tá? Ele é indicado para fios mais oleosos, mais resistentes. Se você passar o primer em fios mais fragilizados, o que pode acontecer? Pode danificar esses fios, então, né, deixar eles ainda mais fragilizados. Então, para isso não acontecer,
Evite passar o primer em fios mais frágeis. Passa o primer em fios mais resistentes, mais fortes. Depois de passar o primer, a gente vai secar esses fios com o ventilador, deixar os fios bem secos. E agora, então, meninas, para fazer o canto interno, eu vou começar marcando o mapping na pálpebra da minha cliente, usando a caneta em gel branca. Por que não usar a caneta permanente? Porque a caneta permanente vai ter que tirar com álcool. A caneta em gel branca a gente consegue tirar usando água mesmo, um microbrush com água. Então, eu vou marcar aqui, ó, o primeiro cílios bom dela, do canto interno, aqui na pálpebra. Vou marcar aqui o tamanho 8 e o tamanho 9. Vou fazer, então, o cantinho interno primeiro. Aí, por que eu marquei com a caneta em gel? Porque para fazer o cantinho interno, pra gente ter uma melhor visualização dos fios do canto interno, né, como eles são menorzinhos, eu vou pegar um pedacinho de fita, essa fita aqui da Nexcare, remoção sem dor para peles sensíveis. Eu vou colocar aqui perto da base dos cílios, ó, do lado das 3 bolinhas que eu fiz. Não vou colocar em cima das bolinhas. E vou puxar assim, ó, pra lateral. E vou prender aqui no final do olho da minha cliente. Puxando assim pro lado, tá? Por quê? Porque se você puxar pra cima, pode abrir o olho da cliente. Então, puxando assim pro lado. Tão vendo, ó? Puxei aqui pro lado. E aí, o meu mapping, ele acaba andando, ó. Tão vendo? Ó, essa primeira bolinha, ela era aqui. Ó, se você seguir a direção do meu mapping. Então, ó, se eu não tivesse marcado aqui na pálpebra da cliente, olha como eu não iria colocar os fios corretamente, né? Não iria colocar os tamanhos certinhos. Então, por isso que é tão importante marcar o mapping assim na pálpebra da cliente. E agora eu vou começar a minha acoplagem. Então, eu vou isolar o fio, tá? Muito importante o isolamento, tá, meninas? Vou tirar o fio do chicote, como eu mostrei pra vocês, passar na cola e acoplar no fio natural da minha cliente. Certo? Eu vou fazer isso em todo esse cantinho interno primeiro. Não precisa colocar um do ladinho do outro certinho, tá? Pode colocar assim, ó. Coloquei um no tamanho 8, agora eu vou lá pro tamanho 9. Por quê? Porque, meninas, se você colocar um do ladinho do outro, pode acontecer igual eu expliquei antes pra vocês, os stickers. Então, para evitar que os stickers aconteçam, a gente vai fazendo assim, preenchendo aleatoriamente os fios. Sempre lembrando do isolamento, da aplicação, né, aplicar um fio de extensão em cada fio natural. Se você quiser, você pode usar as 2 pinças para isolar, tá? Ou usar uma só. Tem que ver o que fica mais fácil para você. Ah, vou usar uma pinça só, vou usar 2 pinças. Porque a pinça, você isola com a pinça de isolamento. Mas você pode ajudar com a pinça de acoplagem. Estão vendo que esse fiozinho aqui, ó, deu uma grudadinha no pad? Tem que evitar que isso aconteça. É que como aqui os fios do canto interno são menorzinhos, pode acontecer. O que você faz? Você segura o pad com a pinça, com o dedo. Com a pinça, você vai pegar o fio natural e a extensão e vai puxar. Mas segurando o pad. Aí, o que acontece? Ó, ele soltou. Bem prático. Mas o ideal é que isso não aconteça. Mas se caso acontecer, você precisa desgrudar, tá? Ó, como eu falei, você pode usar as 2 pinças para te ajudar no isolamento. Puxa aqui, ó, pra lateral. Puxa aqui os fios pra lateral e isola somente o fio que você quer acoplar. Ó.
E aí, a gente vai fazendo essa aplicação em todos os fios. Lembra sempre do direcionamento, tá, meninas? Se você for colocar o fio torto, né? Por exemplo, ó. Peguei um fio aqui. Se você colocar ele, vou isolar um aqui pra vocês verem que fica mais fácil de entender. Ó, peguei esse fio aqui. Se eu aplicar torto assim, ó, a base de contato dele vai ser menor. Então, não é torto nem pra lá e nem pra cá. Você tem que... A base de contato do fio, da extensão de cílios, tem que ser essa base aqui com o fio natural. Você não precisa... Essa parte de cima, né? A parte de cima do fio, a ponta do fio, ela não vai ficar presa no fio natural, né? A gente não passa cola aqui, a gente passa cola na base. Então, a base do fio, que é essa parte aqui, aonde tem a junção dos 4 fios, é que tem que estar acoplada no fio natural. A gente sempre espera uns segundinhos, que é o tempo da cola, e solta. Essa cola aqui é mais rápida, mas se a sua cola for mais lenta, né, você tem que ver qual cola você tá trabalhando, né? Se ela é mais lenta, se ela é mais rápida. Porque se você estiver tendo muito sticker, a sua cola pode estar lenta para você. Então, você precisa de uma cola mais rápida. Se a sua cola estiver muito rápida, pode estar tendo falsa acoplagem. Então, precisa ver se ela tá boa para você, se ela tá lenta, se ela tá rápida. E aí, a gente vai isolando e aplicando em todo o canto interno primeiro, tá? Que esse é um dos passos para você se tornar uma leste mais rápida, é fazer o canto interno primeiro. Que, como eu falei, ele é o que mais dá trabalho. Você pode, meninas, acoplar tanto por cima quanto por baixo do fio natural, tá? Não tem problema. Isso é até bom, na verdade, para vocês treinarem. Na hora de fazer o capping, vocês conseguem fazer a aplicação tanto por cima do fio natural quanto por baixo. E isso é o mais indicado, né? O capping você pode fazer dessa maneira. Um fio por cima do fio natural e um fio por baixo do fio natural. Então, você pode treinar fazer das duas maneiras aqui o brasileiro, tá? Tanto por cima do fio natural quanto por baixo. Em relação à retenção, é a mesma coisa, tá? Você acoplar por cima ou acoplar por baixo. A diferença maior vai ser no fio. Se a cliente tem os fios curvados naturalmente, o que acontece? Você pode aplicar por baixo, que fica mais fácil de acoplar. Agora, se a cliente não tem os cílios tão curvados, se ela tem os cílios mais reto, aí tanto faz acoplar por cima ou por baixo. E se os fios forem muito para baixo, aí você pode acoplar só por cima. Se você acoplar por baixo, vai ficar mais difícil a sua acoplagem, tá? Aqui no canto interno, a gente preenche todos os fios, tá? Menos os baby lashes, que são fios mais finos, mais fracos, mais frágeis, que não aguentam a extensão. Mas o restante dos fios, a gente preenche todos. Já vou mostrar pra vocês como que é um baby lash. Meninas, eu costumo trocar minha gota de cola a cada 15 minutos. Então, depois de 15 minutinhos, eu vou lá, pego a minha cola, pego o meu agitador, agito por uns 20 segundos, né? Porque se você não tiver o agitador, agita por 30 segundos pelo menos. E vou pegar uma nova gota para continuar a minha aplicação. O ideal é trocar a gota de cola a cada 15 minutos, no máximo 20, tá? Por quê? Porque a cola, né, ela vai secando em contato com a nossa umidade. E se a gente demora muito para trocar a gota de cola, pode perder, né, o potencial de retenção. A extensão de cílios, ela pode ter o seu potencial de retenção menor por ficar usando por muito tempo a mesma gota de cola. E aí, depois que eu troquei, né, que eu coloquei outra gota de cola na minha pedra de jade, eu vou continuar a minha aplicação. Lembrando, meninas, de sempre respeitar o distanciamento da raiz, tá?
O ideal é fazer a distância da raiz de 0,5 até 1,5 milímetro longe da raiz, tá? A extensão de cílios, ela não pode de jeito nenhum encostar na pálpebra da cliente. Mas, assim, você quer treinar, né, deixar todos os fios alinhados, né, deixar o seu mapping bonito, você precisa que todos os fios estejam na mesma direção. Então, procura sempre colocar os fios todos, né, na mesma direção de 0,5, porque os fios vão crescendo. Se você deixar eles muito longe da raiz, o que vai acontecer? Esses fios vão crescer, né, muito e vão ficar muito na ponta. Então, sempre procura deixar todos os fios meio milímetro longe da raiz. Ah, Larissa, mas não pode encostar na pele? Não, não pode encostar na pele, porque isso vai fazer, né, pode fazer dar alguma alergia, alguma reação. Então, não pode encostar na raiz, tá? E aí, a gente vai aplicando em todos os fios. Percebam, meninas, que ó, eu só fiz o canto interno e olha como ele já tá bem mais preenchidinho do que um fio a fio, por exemplo. A acoplagem, né, do brasileiro, ela é basicamente a mesma que o fio a fio. O que vai mudar é que, como ele tem uma maior quantidade de fios, ele vai dar mais volume para cliente. É uma técnica muito, muito procurada. É a que eu mais faço aqui no meu estúdio, é o volume brasileiro. Mas assim, você tá começando, esse vídeo ainda não é para você. Você precisa voltar lá no vídeo de fio a fio, fazer o fio a fio primeiro, treinar direcionamento, mapping, né? O mapping, tem gente que chama de mapping. Fazer a acoplagem, né? Certinho, direcionamento, quantidade de cola. E para isso, você precisa, para você treinar tudo isso, você precisa primeiro aprender a técnica mãe, que é o volume, o fio a fio. Depois você vai para as outras técnicas. Por mais que a aplicação do volume brasileiro seja uma aplicação mais simples, né, do que, por exemplo, o volume russo, que tem que montar fã e tudo mais, você precisa aprender primeiro a técnica mãe, que é o fio a fio, dominar essa técnica, para depois você ir para as demais, senão você tá pulando etapa. E pulando etapa, você não tá seguindo o seu treino certo, né? Você precisa aprender o básico para depois ir pro avançado. Ninguém começa correndo uma maratona de 10 quilômetros e depois vai para 1 quilômetro. Você começa com 1 quilômetro, vai para 2 quilômetros. Você vai aumentando o seu nível de dificuldade gradativamente, não aumenta tudo de uma vez. Não faz o difícil e depois o fácil. Você começa com o fácil e depois você vai pro difícil. Ó, deu um stickerzinho aqui, ó, estão vendo? A base do fio, ó, deu uma coladinha uma na outra. O que a gente faz? A gente separa. Então, eu seguro a extensão com uma pinça, a outra extensão com outra pinça e dou uma leve puxadinha, ó. Pronto. Já se soltou facilmente sem puxar o fio da cliente. É sempre lembrando de puxar para os lados, não para cima. Se você puxar para cima, você pode arrancar o fio da cliente. Então, é sempre pelas laterais, tá? Já estamos quase finalizando o canto interno, hein? E olha como foi mais rápido. Meninas, aqui, ó, com vocês, eu tô falando, eu tô explicando, né? Mas, quando você estiver com a sua cliente, você, né, não fique conversando. Porque conversar, mexer no celular é uma distração. E isso vai fazer com que você fique mais... demore mais para fazer extensão de cílios. Então, se você quer ser mais rápida, né, na hora de fazer as extensões, você tem que produzir. E para produzir, né, os cílios é um trabalho delicado, você precisa de foco. Então, quanto menos você conversar com o cliente, quanto menos você mexer no celular, melhor. Se você ficar se distraindo, conversando, mexendo no celular, você vai perder o seu foco e aí vai demorar mais. Aqui eu só tô conversando com vocês porque eu preciso explicar, né, o passo a passo, explicar para vocês o que eu tô fazendo. Não vou deixar um vídeo aí, né, aleatório para vocês.
vou explicar o que eu tô fazendo. Mas com a cliente você evita conversar para não ficar se distraindo. E aí a gente separa o fio, isola e acopla só nele, tá? Ó, vocês podem perceber aqui que a base, ó, tá bem acoplada, tá vendo? E a ponta não. Isso daqui é normal, porque na ponta não tem cola, só na base. Então, é isso aqui mesmo, ó, a base tá colada, mas as pontas não. Se vocês colarem, meninas, por que eu tava falando do isolamento, aliás, antes pra vocês? Se vocês colarem a extensão em mais de um fio, o que vai acontecer? Você pode atrapalhar o ciclo de crescimento daquele fio. Porque, imagina, você vai colar um fio que tá na fase, você colou uma extensão no fio natural que tá na fase telógena. Do lado dele tem um que tá na fase anágena. Você colou os dois juntos. Aí o da fase telógena vai cair, ele vai estar com a extensão vai causar peso, né? A extensão, esse fio que vai cair, vai causar peso no fio que estava na fase anágena. E o que vai acontecer? Vai cair esse fio que não era para cair, né? O que tá na fase anágena vai cair antes do que era para ele cair realmente. E isso aí vai atrapalhar o ciclo de crescimento dele. Então, para isso não acontecer, vocês façam muito, muito, muito bem o isolamento dos fios para colar em um só fio, ó. Não tá colando em nenhum outro, só tá colando naquele fio que eu isolei. Mais um fiozinho aqui no canto interno. E ó, vou pentear aqui o canto interno pra vocês, pra ver se nenhum fio sai. Nenhum fio saiu. O canto interno já tá preenchidinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar essas fitas e a gente vai lá pro canto externo agora. Lembra que eu falei que eu vou tirar essas marcações aqui com água? Então, eu vou pegar um microbrush, vou passar nossa, é um pouquinho de água mesmo, porque essa caneta em gel, ela é bem fácil de sair. E vou, ó, tirar a marcação. Bem facinho. Vou pegar essa fitinha aqui, vou tirar ela, pentear os cílios aqui do cantinho interno. Olha como os fios voltam pro lugar. Vou colocar aqui pra vocês. Olha aqui como os fios já voltaram pro lugar. Então, agora a gente vai fazer o canto externo. Para fazer o canto externo, também tem vídeo aqui no canal explicando melhor, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no canto interno. Vou aplicar aqui, ó. Aqui é o tamanho 10. Vou marcar aqui com a minha caneta em gel, o tamanho 10. O tamanho 11. Para vocês verem, né, que fica mais fácil fazer dessa maneira. Então, eu vou fazer aqui o cantinho interno, o cantinho externo, com essas marcações. E vou puxar a fita ao contrário, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem. Vou pôr a fita aqui e vou puxar em direção ao nariz. E vou, ó. Vou prender aqui. E vou puxar em direção ao nariz. Pra ter uma melhor visualização aqui dos fios do cantinho externo. Ó, prendi aqui no nariz pra vocês verem. E aí, agora a gente vai fazer o cantinho externo dela. Vou trocar minha pinça, que é aquela pinça mais fina eu gosto de fazer no canto interno, né? Então, eu vou trocar a pinça pra fazer o cantinho externo agora. Mesma coisa, vou isolar e acoplar. Ó, meninas, aqui, ó, esse fio aqui é um fio baby, ó. Ele é menor do que os outros fios, ele é mais fino. Então, ele é mais fraco, ele é um fio baby, tá vendo? Então, nele a gente não acopla, a gente acopla nos dos lados, tá? E, meninas, aproveitando, né, que a gente tá aqui no vídeo, eu quero saber mais sobre vocês, né? Conta aqui pra mim nos comentários
de onde você é, se você já está na profissão, se você ainda não trabalha na área de extensão de cílios, se você quer começar a trabalhar, se você já trabalha na área, aonde você atende. Conta aqui pra mim, quero saber quero saber mais sobre vocês. Vocês moram sozinhas, moram com os pais, são casadas, têm filhos? Conta aqui pra mim um pouco mais sobre vocês. Aonde é o estúdio de vocês? Se é na mesma cidade que vocês moram? O que vocês estão achando do vídeo? Estão gostando? Tá ajudando a entender melhor sobre a técnica, sobre a acoplagem? Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui pra mim nos comentários, tá? É normal surgirem dúvidas, tá, meninas? Então, se você tiver dúvida, coloca aqui pra mim nos comentários, que eu, além de conhecer mais vocês, eu quero ajudar vocês a entenderem, né? A saber por que você tá com essa dúvida, como que eu posso te ajudar. Os cantos sempre dão mais trabalho, tá? Então, o canto interno dá mais trabalho do que o externo. Então, faz o interno primeiro, né? E depois faz o externo. E depois o meio, que o meio é o mais difícil mesmo. O meio tem mais camadas, né? Ele é mais difícil por ter mais camadas, mas o mais delicado é o cantinho interno. Mas o meio, ele tem mais camadas, então assim, o ideal é dividir o meio em camadas, tá? Para você ter uma melhor visualização dos fios. O cantinho interno, o cantinho externo, normalmente eles têm uma camada, no máximo duas. Mas a maioria tem uma camadinha. Dá para enxergar melhor os fios, porque a gente não tem tantos fios assim, né? Tantos fios naturais. Enquanto no canto externo, enquanto no meio do olho a gente tem muitos fios. Então, para ter uma melhor visualização desses fios, uma melhor acoplagem, né? Para você enxergar melhor aonde você está aplicando a extensão, se está aplicando na distância correta da raiz, se está longe, se está muito perto, se acoplou em todos os fios, o ideal é dividir em camadas. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, se o fiozinho da cliente é torto, vocês não vão acompanhar ele, tá? Porque a extensão vai ficar torta. Imagina, ó, tá vendo esse fio aqui que ele é torto? Se eu for acoplar certinho aqui, ó, se eu for seguir ele, olha como a extensão vai ficar torta, sendo que ela tem que ficar assim, ó. Ela não pode ficar torta nem pra dentro e nem pra fora. Ela tem que acompanhar a base do fio natural, mas ir pra frente, não pro lado que nem tá esse fio. Então, a base vai ficar colada, ó. Mas olha pra onde tá indo, olha a minha extensão, olha pra onde tá indo o fio dela. E é normal a gente ter fios tortinhos, tá? É assim mesmo que funciona. Não é todo fio que é igual. O fio de um olho para o outro da cliente pode mudar. Então, imagina essa quantidade de fios. O cantinho externo, a gente sempre preenche também 100% dos fios, tá? O canto interno, como eu falei para vocês, é o que dá acabamento para os cílios. Mas o canto externo também. Um canto externo mal preenchido não fica bonito. Então, ele também tem que ter 100% dos fios aplicados. Senão vai parecer que tem buraco, sabe, nos cílios. Vocês podem ver, meninas, que às vezes tem alguns fios que eu tô com um pouquinho de dificuldade de isolar. Mas por quê? Porque eu tô aqui com as luzes muito próximas, o celular aqui praticamente em cima, entre o meu rosto e o rosto da cliente. Então, é mais difícil de conseguir visualizar melhor os fios, tá? Então, por isso que às vezes tá difícil de isolar. Pronto, agora finalizamos o canto externo também. Vou dar uma penteadinha aqui. Aplicado todos os fios, a gente vai tirar essa marcação com o microbrush e aguinha também.
sem encostar nos cílios, tá? Porque eles ainda não estão totalmente secos, né? A cola ainda não se curou. E vou tirar a minha fitinha. Pronto, ó, os fios já voltaram pro lugar. E, ó, canto externo preenchido, canto interno preenchido. Agora, a gente vai pro meio. Mas, pra fazer a divisão em camadas do meio do olho, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou separar os fios que eu já apliquei extensão, pra ficar mais fácil de ver, né, de visualizar os fios. Então, essa fitinha da Nexcare, né, aquela para peles sensíveis, eu vou pegar 2 pedacinhos dela, vou colocar uma no canto, separando os fios do canto interno e a outra separando os fios do canto externo. Vou pegar aqui, ó, os fios do canto interno. Estão vendo que eu tô separando aqui com a pinça? E vou separar eles com a fitinha, ó. Vou segurar eles com a fita. Vou pegar, só que a gente pega um pouco mais no meio, tá? Eu acabei pegando muito aqui na ponta. Porque, como eu falei pra vocês, o celular tá aqui muito próximo de mim, eu não consigo pegar direito aqui. Ó, pronto, separei os fios do canto interno que já estão com a extensão, tá? Vou fazer a mesma coisa no canto externo. Pegar esses fios aqui, ó, que eu já fiz a aplicação e vou separar com a fitinha. Essa fitinha aqui, ela é aquela remoção sem dor, então ela não vai tirar a extensão, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês tirando com cuidado as fitas, mas, ó, isolei, né? Isolei o canto externo que eu já tinha aplicado, isolei o canto interno. Agora, o meio ficou livre pra eu fazer a aplicação. E aí, eu vou dividir em camadas. Vou pegar essa fita de novo, um pedacinho dela. Vou colocar aqui na pontinha dos meus cílios, ó. Não vou colocar muito embaixo, tá? Senão você vai acabar abrindo o olho da cliente. Eu vou pegar aqui na pontinha dos cílios e vou deitar os cílios dela, ó, dessa maneira. Assim, ó, eu consigo separar em 2 camadas sem abrir o olho da minha cliente, que isso é muito importante, tá? Não abrir o olho da cliente. Antes da gente começar a aplicação, só vou agitar minha cola de novo para trocar minha agulha. Meninas, a divisão em camadas também é um dos passos para você se tornar uma lash mais rápida, tá? Porque facilita muito a visualização dos fios, né? Olha para vocês verem. Imagina esse monte de fio e eu tendo que isolar eles. Eu ia ficar mega perdida. Então, né, para vocês terem uma melhor visualização dos fios, uma melhor acoplagem, para facilitar o isolamento, divide em camadas. Eu não conheço nenhuma lash que é rápida sem dividir em camadas. Por quê? Isso daqui facilita muito a visualização dos fios, né? O isolamento, ó. Eu consigo isolar com uma pinça. Não preciso nem das duas. Olha que facilidade. Muito mais prático. Então, fazendo dessa maneira, fica muito, muito, muito mais prático de você visualizar os fios da cliente, de você fazer a aplicação. E assim, né, é uma das dicas que eu dou, um dos passos que eu te dou para se tornar uma lash mais rápida. E aqui, essa camada de baixo, né, a gente chama de primeira camada. Essa camada aqui que caiu dos cílios, né, a gente pode, ó, pegar essa primeira camada até tirar os fiozinhos da primeira camada, tá? A segunda camada a gente deixa preso e a gente vai aplicar, nessa primeira camada aqui, a gente vai aplicar em todos os fios, tá? A gente vai fazer a aplicação, a primeira camada, a camada de baixo dos cílios, a gente faz a aplicação em todos os fios. Por quê? Porque agora, meninas,
eu vou explicar para vocês sobre o preenchimento estratégico, tá? Para você ser mais rápida, o que acontece? Você pode fazer o preenchimento estratégico. O preenchimento estratégico, você vai preencher 100% dos fios do canto interno, igual eu já fiz aqui, 100% dos fios do canto externo, que eu também já fiz aqui, já demonstrei para vocês. Vai dividir em 2 camadas o meio dos cílios, certo? Na primeira camada, você vai preencher 100% dos fios, igual eu tô fazendo agora junto com vocês. Na segunda camada, a gente vai preencher cerca de 70% dos fios, mais ou menos. Por quê? Porque aí a gente vai fazer o que a gente chama de preenchimento estratégico. Mas mais pra frente vocês vão entender melhor, só tô explicando pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. A primeira camada a gente vai preencher 100%, né? Que é os fios que a gente vê, né? Que é os fios aqui mais próximos do nosso olho. A segunda camada, por que a gente não preenche 100%? Porque vai demorar mais. Quanto mais fios você preencher, né? Você vai ficar preenchendo. Então, quanto mais fios você preencher, mais você vai demorar. Aí que entra o preenchimento estratégico, que daí você não precisa preencher todos os fios da segunda camada. Você vai preencher estrategicamente se ficar faltando fio. Mas depois eu vou mostrar certinho para vocês como que funciona isso, tá? Só tô dando uma explicadinha para vocês entenderem o porquê que eu fiz o canto interno primeiro, o canto externo depois, e depois agora eu tô fazendo o meio do olho. Meninas, em relação... eu não lembro se eu falei no começo do vídeo, mas eu vou falar de novo se eu falei, tá? E se eu não falei, vou falar agora. Em relação ao mapping, o ideal, tá? Para você ter um mapping bonito, harmônico, delicado, né? Você precisa usar pelo menos 5 tamanhos para compor o seu mapping, tá? Aqui eu usei 5 tamanhos. Usei 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Então, o mapping fica mais harmônico. Quanto mais numerações você usar para compor o seu mapping, mais harmônico fica os cílios da sua cliente. Ah, Larissa, mas eu não posso fazer o mapping com 2 tamanhos, com 3 tamanhos. Meninas, vai parecer que você usou um tamanho só no olho inteiro. Então, o ideal é usar pelo menos 5 tamanhos, tá? Para compor o mapping. Fica mais delicado, fica um trabalho mais bem acabado, um trabalho mais bonito e harmônico também. Aqui, ó, quando eu tô fazendo essa primeira camada, eu sinto mais facilidade em aplicar os fios por baixo do que por cima, tá? Mas vocês têm que ver, vocês têm que treinar nos 2 jeitos, mas vocês têm que ver o que fica mais prático para você no dia a dia. Acoplar por cima, acoplar por baixo. Assim, quando eu tô fazendo essa primeira camada, eu prefiro acoplar mais por baixo, eu acho que facilita mais para mim. Porque se você ficar fazendo só o mais difícil, né, você vai perder muito tempo. Então, sempre procura fazer o que te facilita, para você ser mais rápida. E aí, a gente vai isolando e acoplando. Como eu falei, né, meninas, eu quero saber mais sobre vocês. Me conta também, além de vocês me falarem de onde vocês são, com quem vocês moram, se tem filhos. Conta pra mim se você já trabalha na área de extensão de cílios, se você tá começando, se você é uma lash mais avançada. Conta aqui pra mim que eu quero saber mais, que eu quero conhecer mais de vocês e quero ver quem tá me acompanhando. Se são lashes iniciantes, né, que estão iniciando na área, se são lashes mais experientes, se você ainda não é lash e se você quer entrar para o mundo da extensão de cílios, né? Se você tá gostando desse vídeo, gostou dos meus outros vídeos e quer se especializar na área, conta aqui para mim nos comentários que eu vou amar ler os comentários de vocês. Quero muito conhecer vocês melhor. Então, conta aqui para mim. E se vocês já trabalham na área, né? Há quanto tempo vocês estão na área? Se faz bastante tempo, se vocês estão há pouco tempo. Deixa tudo aqui para mim nos comentários,
que eu vou, além de gostar de ver os comentários de vocês, né, de conhecer vocês melhor, eu vou responder vocês também. Eu vejo muita gente falando que tem dificuldade de dividir em camadas. Meninas, tudo é treino. Vocês precisam treinar. Se vocês não treinar, não adianta. Não vai ficar mais fácil. A divisão em camadas, ela ajuda muito. Mas se você... No começo é normal ter dificuldade de dividir em camadas. Mas vocês precisam treinar. Se não treinar, não vai conseguir dividir em camadas nunca. E sem dividir em camadas, você não vai conseguir ser mais rápida. Porque dividindo em camadas já é difícil, né? Os cílios é um trabalho delicado, é um trabalho difícil, né? Precisa saber bem o que você está fazendo. São muitos fios que a gente tem. Então, a gente precisa saber certinho o que a gente está fazendo, aonde a gente está acoplando, aonde não pode acoplar. Então, se você não dividir em camadas, o seu trabalho vai acabar ficando mais demorado. Dividindo em camadas já é difícil. Imagina se não dividir. Um outro conselho que eu dou para vocês. Faz os 2 olhos ao mesmo tempo, tá? Aqui eu tô fazendo tudo num olho, mas por quê? Porque eu tô gravando para vocês, tenho que gravar bem de perto, o celular tá muito próximo da minha modelo, então não tem como eu ficar virando o rosto dela, tá? Então por isso que eu tô fazendo um olho e depois eu vou fazer o outro. Mas, se você tá... né, no seu dia a dia, inclusive eu faço isso, faz os 2 olhos ao mesmo tempo. Por quê? Para o mapping ficar igual nos 2 olhos, para você não ter problema de um mapping ficar diferente de um olho para outro. Para você conseguir preencher os 2 olhos, a mesma quantidade de fios, porque assim, o que pode acontecer? É normal a gente ter um olho com mais cílios do que o outro. Se a gente preencher um olho todo e depois ir para o outro olho, a cliente pode ter menos cílios no segundo olho. E aí um olho vai ficar bem preenchido e o outro olho não, porque ela tem menos cílios. Então, para evitar que isso aconteça, fora que, imagina você preencher um olho, tá lindo, maravilhoso, cheio de cílios, a cliente precisa sair correndo porque tem alguma emergência no trabalho, porque tem que buscar filho na escola, porque aconteceu N motivos. E aí, o que vai fazer? A cliente vai sair com um olho lindo e o outro olho sem nada? Então, para evitar todos esses tipos, né, evitar tudo isso que pode acontecer, faz os 2 olhos ao mesmo tempo. Aplica um fio num olho, um fio no outro. Um fio no olho, um fio no outro. Assim fica mais fácil, fica mais harmônico os 2 olhos. Preenchendo os 2 olhos ao mesmo tempo, tá? E evita, né, que a sua cliente saia com um cílios feito e o outro não. Acoplei aqui. Cuidado com o direcionamento sempre. Ó. Apliquei em todos os fios. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou descer a segunda camada, tá? Vou dar uma penteadinha aqui, pra ver se algum fio sai. Ó, todos os fios acopladinhos. Então, eu vou descer a camada. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Meninas, agora, pra descer a camada, o que eu faço? Essa mesma fitinha, tá? Eu corto 2 pedacinhos dela, um maior e um menor. Eu vou colar eles um de frente pro outro e vou descer a camada. Ó, colei um de frente pro outro, tá? E aí, eu vou descer a camada.
todos os fios completamente isolados. Aí, o que que eu faço? Essa camada aqui de cima, eu vou tirar essa fitinha. E, ó, agora eu só tenho que aplicar nesses fios de cima aqui, ó, que sobraram. Dividindo em camadas é muito mais prático a visualização, ó. Você só precisa treinar. Mas, ó, olha como diminuiu a quantidade de fios que eu tenho para preencher. Imagina eu preencher naquele monte de fio que tinha antes. Então, aqui, ó, eu vou aplicando neles. Aí que entra o preenchimento estratégico. Eu vou aplicar em todos os fios? Não. Eu vou aplicar em mais ou menos 70%. Então, eu não vou aplicar em todos, tá? Por quê? Ah, Larissa, mas e se ficar buraco? Depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão resolver esses buracos. Aí, aqui a parte de cima, né, a parte que sobrou, é mais fácil da gente aplicar ou por cima ou por baixo do fio natural. Essa parte aqui, a segunda camada, eu prefiro aplicar por cima. Eu acho que é mais fácil do que aplicar por baixo, porque tem a fita embaixo. E aí, a gente vai aplicando em todos os fios não, né? Em 70% dos fios. Para depois a gente ver em que fio que ficou faltando fazer a aplicação. Outra dica também, meninas, para vocês, né, para vocês seguirem, é ter a sua sala organizada, como eu mostrei no começo desse vídeo. Se você não tiver tudo organizado, né, deixar tudo pronto do seu lado, deixar tudo próximo de você, né, isso vai te atrasar. Imagina você ter que ficar levantando toda hora para ir pegar fio, tendo que ir, esqueci isso, esqueci aquilo, esqueci a caixinha, onde eu pus isso, onde eu pus aquilo, e aí você fica perdida. Isso vai fazer você perder mais tempo. Então, toma cuidado para isso não acontecer. Procura sempre deixar tudo o mais organizado possível, para você não ficar perdida. Fora você ficar perdida, isso vai fazer você demorar ainda mais tempo na aplicação dos cílios. E é chato para cliente, né? Imagina toda hora você tendo que parar o procedimento porque esqueceu alguma coisa. Ai, fulano, esqueci isso, vou lá buscar. Ai, fulano, esqueci aquilo, vou lá buscar. Para quem chegou até aqui, meninas, acompanhem comigo até o final do vídeo, tá? Porque no final do vídeo eu tenho uma surpresa para você que quer entrar para essa área de extensão de cílios, que gosta dessa área, que tem vontade de aprender sobre extensão. Eu tenho uma novidade para você. Então, fica comigo, tá? Se você ficou até agora, fica mais um pouquinho, que eu já tô acabando aqui a aplicação, porque eu tenho uma surpresa para você. Ó, meninas, preenchi já cerca de 70% dos fios, tá? Então, vou dar aquela penteadinha. Ó, nenhum fio se soltou, ó. Estão todos bem acoplados, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai juntar todas essas camadas. Sempre olhando, ó, se nenhum fio ficou grudado aqui na fitinha, tá? Porque se você puxar a fitinha, pode machucar a cliente. Se nenhum fio ficou grudadinho, ó, na fitinha, ó, não tá nenhum grudado. Aí, você já vai tirar a fitinha. Sempre com bastante cuidado, ó. Pronto, tirei a primeira fita. Já vou juntar essas duas camadas, que é a primeira e a segunda. Agora, eu vou tirar as outras fitas.
Sempre, ó, tirando com cuidado para você não puxar a extensão e os fios da cliente, ó. Vai segurando os fios e puxando a fita. Essa fita, ela normalmente não tira a extensão, mas é sempre bom segurar, até porque pra gente não puxar o fio natural da cliente, né? Pra gente não puxar a pálpebra da cliente, é sempre bom a gente segurar, tá? Puxei a outra fitinha. E agora eu vou puxar a última aqui do canto interno. Segura aqui os fios, ó, pra ir tirando a fita delicadamente. Sem abrir o olho da cliente, claro, a gente tira todas as fitas, ó, que fácil. No começo, parece que a divisão em camadas é difícil, mas vai por mim, ela facilita muito a vida quando a gente sabe trabalhar com ela. Pronto, ó, juntei todas as camadas. O que eu vou fazer agora, né? Antes... Ah, Larissa, finalizou? Não, agora que entra o preenchimento estratégico. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu espelhinho e vou olhar aqui por baixo, ó, se tem, vou até pôr aqui um pouquinho mais para baixo, se tem algum buraco nos cílios, ó. Se tiver algum buraco nos cílios, eu venho e acoplo estrategicamente o fio naquele buraquinho, ó. E aí, eu venho olhando aqui por baixo, ó, se tem algum fio, né, se tem algum buraco nos cílios dela, porque se tiver algum buraco, a gente vai preencher estrategicamente. Não tem nenhum buraco, tá vendo? Mas aqui no meio, ó, vou pegar aqui a pinça para mostrar para vocês. Aqui no meio, ó, eu sinto que tá faltando um fiozinho. Aí eu venho e preencho estrategicamente esse fiozinho que tá faltando. Ó, vou lá, vou olhar ele, ó, tá vendo? É esse fiozinho aqui, ó, que tava faltando lá, que eu vi no espelhinho. E vou preencher ele estrategicamente para não ficar esse buraquinho. Olha que como é mais simples do que você ficar perdendo muito tempo tendo que preencher todos os fios. Então, ó, preencho ele, coloco ele aqui estrategicamente, ó. Não grudou do lado. Vou pentear. Ó, olhando aqui de cima, abaixa um pouquinho a cabeça pra mim. Ó, olhando aqui de cima não tem nenhum buraco, tá vendo? Aí agora eu vou mostrar por baixo de novo pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Ó, vou dar uma levantadinha aqui na pálpebra. Ó, não tem nenhum buraco, tão vendo? Então, todos os fios preenchidinhos, ó, estrategicamente. Então, você finalizou a acoplagem dos cílios. E agora a gente vai para a parte da finalização. A finalização, meninas, antes, o que eu faço? Eu seco com um ventiladorzinho bem os cílios, porque eu vou vir com o Nano Mister e a bruma. Então, vou secar com o ventiladorzinho primeiro. Agora, meninas, no Nano Mister eu vou usar a bruma da Lash Beauty e antes da gente colocar no Nano Mister eu tenho que dar uma chacoalhadinha nela. Vou colocar algumas gotinhas no Nano Mister, tá? Gente, não precisa ser muito porque o Nano Mister ele precisa ser limpado todos os dias. Então, se você colocar muito, você vai desperdiçar muito produto, porque aqui a gente só usa a bruma. A gente não mistura a bruma com água. Essa aqui específica da Lash Beauty. Tem brumas que você precisa misturar com água. Essa aqui é só a bruma. E aí, depois de colocada no Nano Mister, você vai dar a distância de 1 palmo do rosto da sua cliente. Vai ligar o Nano Mister, né? Que ele é um vaporizador da bruma. E aí, com 1 palmo distante do olho da sua cliente, você vai... colocar essa bruma por 10 segundos. Você vai vaporizar essa bruma por 10 segundos no olho da cliente. Lembrando, meninas, que eu fiz aqui um olho só dela, mas eu faço esse processo de usar a bruma quando ela tiver com os 2 olhos finalizados, tá?
E depois de passada a bruma, eu venho aqui com o ventiladorzinho para secar essa bruma antes dela abrir o olho, para não ficar com a sensação de molhar os cílios dela. E agora, meninas, que a gente finalizou o olho, já finalizamos com a bruma, finalizamos o olho completo, a gente vai tirar os pads e as fitas para ver o resultado final. Se tiver com dificuldade de tirar a fita, ó, vou até baixar um pouquinho aqui para vocês verem, vocês podem pegar a pinça e dar uma leve puxadinha, ó, delicadamente na pontinha do micropore, para tirar o micropore, sempre segurando o olho da cliente, tá? Mesma coisa desse outro lado. Dá uma puxadinha assim na fita, segura o olho da cliente para não abrir e vai dando uma puxadinha na fita. Sempre dou uma penteadinha antes de pedir para ela abrir o olho. Então é isso, meninas, chegamos ao final de mais um vídeo e essa foi a técnica de volume brasileiro, que é uma das técnicas mais buscadas do mercado e também o queridinho das clientes e das lashes. Porém, eu tenho um curso de extensão de cílios, o Viver de Cílios, que com ele você não vai ficar presa a uma só técnica. Nele eu ensino 15 técnicas de extensão de cílios, praticamente todas as técnicas do mercado. Então, o meu curso, o Viver de Cílios, ele vai do zero até as técnicas mais avançadas. Então, se você quer entrar para a área de extensão de cílios, o Viver de Cílios é perfeito para você. E também, se você quer se especializar, se aperfeiçoar na área, o Viver de Cílios também é perfeito para você, porque nele eu ensino as técnicas mais avançadas do mercado, que é o capping, top line. E aqui nesse vídeo você viu só uma técnica e olha a qualidade desse vídeo. Imagina com o meu curso completo, aonde você tem 15 técnicas para aprender de extensão de cílios e você pode focar na técnica que você quer trabalhar e assim se tornar uma referência na sua cidade e na sua região. E fora que também o meu curso, o Viver de Cílios, ele é o curso de extensão de cílios mais bem avaliado do mundo na Hotmart. E não sou eu que estou falando, são as mais de 1000 avaliações de alunas que compraram o meu curso. Dá uma olhadinha aqui nos comentários. Então você tem tudo para se inscrever agora no Viver de Cílios. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia dar um presente super especial para vocês? Eu vou te dar um cupom de 10% de desconto no meu curso Viver de Cílios, só para você que assistiu esse vídeo comigo até o final. Então aproveita, clica no link aqui embaixo que você vai ter 10% de desconto em qualquer um dos planos do meu curso Viver de Cílios. Tenho certeza que se você tiver uma mentora, comprar o meu curso, estudar, se dedicar e fazer acontecer, você vai ter uma profissão, vai ter a sua independência. Imagina você poder passar mais tempo com quem você ama, mais tempo com a sua família, mais tempo com seus filhos, dar uma boa educação para os seus filhos, comprar aquela roupa nova que faz muito tempo que você não compra, poder comprar o brinquedo do seu filho que ele te pediu e você não tinha dinheiro, comprar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, que foi o que eu fiz. Hoje eu tenho a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos e tudo isso foi através da extensão de cílios.
Foi os cílios que me deu tudo isso. Então, se você quer tudo isso para sua vida, melhorar de vida, dar uma boa educação para os seus filhos, ter a sua casa dos sonhos, o seu carro dos sonhos, o meu curso Viver de Cílios é para você. Assim como não só eu, mas também várias das minhas alunas conseguiram essa independência, conseguiram conquistar os seus sonhos, os seus objetivos através da extensão de cílios, e a próxima pode ser você. Aliás, é o que eu quero para você e ainda quero mais, quero que você se torne uma referência na sua cidade e na sua região. Então não perde essa oportunidade de jeito nenhum e vem ter uma profissão e ser reconhecida. Não vai ter outra oportunidade dessa para você, então não perde tempo, não deixe essa oportunidade assim passar diante dos seus olhos e você não aproveitou ela, porque eu tenho certeza que você vai se arrepender. Então eu te vejo lá como minha aluna.